segura a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. O barulho passando, levando a moçada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. Estamos de volta! Hoje, quarta-feira, 23 de agosto de 2023, mais um Tijolada Plus. Começando hoje nessa quarta-feira ensolarada. Rapaz, estamos no inverno, mas com cara de verão. Muito boa tarde, Marcelo Araújo. Boa tarde, David Braga. Boa tarde, Cocão. E hoje nós trouxemos aqui para... Olha só, um convidado muito especial. Mais do que especial. Mais do que especial. José Domingos, do Instituto Jodoma. Jodoma. Ele que já vai estar falando com a gente sobre economia solidária, lei de incentivo à cultura, moeda social, construção sustentável. O homem é uma biblioteca. Olha e ele só. só não fala como faz. Artesão de mão cheia. Ou seja, ele tem tanto assunto que ele voltará outras vezes aqui para abordar cada um desse item com muito mais profundidade. Então hoje é aquele tipo de entrevista palestra, quase. Ele vai dar uma leve pincelada e deixar você atento e ligado nos assuntos do seu interesse. Boa tarde, Cocão. Boa tarde, David Braga, Marcelo Araújo, nosso amigo Zé Domingos, que eu posso dizer que é uma lenda viva de Saquarema, porque o cara tem história. Olha só. E muito boa tarde, seu José. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas? É um prazer receber o senhor aqui no Tijolada. Conta um pouquinho pra gente dessa sua história. Fique à vontade. Dando boa tarde ao Marcelo. Dando boa tarde ao Marcelo, eu quero cumprimentar todos vocês aqui na mesa e dizer o seguinte, que obrigado aí pelas palavras. E Deus me colocou no mundo capacitado, com tantos conhecimentos, não é para me levar para a sepultura. Falo isso em todos os lugares por onde eu passo. É para levar essas informações para que o nosso semelhante possa viver com dignidade. A maior riqueza do ser humano, que o ser humano pode ter na vida, é o trabalho. Sem dúvida. E com o trabalho dignifica o homem. Exatamente. E nesse caso aí, eu vou dar algumas pinceladas aqui, porque o tempo é curto. Vocês podem assim, direcionar o que vocês querem que eu aborde primeiro. Que eu aborde. Tem muita história para contar. De começar logo abordando a história da moeda social, porque você tem uma história longa lá em Saquarema. Acho que quando começou a se falar nesse tipo de ação, você estava presente lá nos estudos e na configuração de se tornar isso uma realidade, não foi? Foi. Por isso que é muito bom a pergunta vir de vocês. Olha só, a minha família são família de empreendedores na prática. Eu não sei nem falar muito bonito, nem quero falar muito bonito, mas quando se vai para a prática, nós ficamos 16 anos numa praça em Saquarema chamada Praça da Alimentação. E quando eu cheguei ali, eu comecei a aplicar o regime de economia solidária, que ninguém nem sabia o que era. E aí, com isso, nós criamos a Associação dos Empreendedores Solidários, há 16 anos atrás. Então, o que acontece? Eu vi que tinha muitas famílias que iam para a rua para se alimentar, levavam 5, 6 filhos e não conseguia alimentar aquelas crianças todas. Então, via a dificuldade dos pais. E dos trabalhadores que iam para lá à noite trabalhar, e também das pessoas que levavam seus produtos para vender, que ali era uma gastronomia cultural do município de Saquarema. Então, o que houve? Ali, eu comecei a incentivar o escambo, a gente trocava, falou assim, eu não como mais a minha comida porque eu estou enjoado de fazer, mas a sua eu quero, e você vai comer. Então, nós fazíamos essa troca. Isso é bom. E nós fizemos isso durante 16 anos naquela praça. E o interessante que todos que iam lá, a gente falava assim, o desconto é para trabalhador. Quem nesse mundo não é trabalhador e trabalhadora? Então, criamos esse vínculo que virou uma brincadeira e a gente começou a incentivar a economia solidária. Por quê? Porque a minha família toda veio de exemplo de associativismo, cooperativismo, em feiras livres. E aqui eu tenho aqui o que eu fui participar não. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Não, aqui. Ali na direção do Marcelo. Tá, direção do Marcelo. Então, isso aqui, eu tenho o ato da economia solidária com todas as leis, segmentos, tudo para poder fomentar e incentivar a economia solidária. E isso tudo é passando, tem CD, tem tudo, porque eu peguei esse ato em Brasília
em 2006. Agora, o interessante disso tudo, eu vou deixar um pouco a praça e vou dar uma pincelada, vou avançar um pouco mais, que um deputado chamado deputado Eduardo Valverde, de Rondônia, foi o único que aceitou o projeto de lei, o projeto que reconheceria o artesão como profissional registrado. Então, numa festa em Patis de Alferes, saiu esse projeto de lei e ele pegou e levou isso para Brasília. E então, deu entrada em Brasília, isso em 2000 eu vou falhar um pouquinho com as datas. Não se preocupa não. Então, olha só, acredito que foi mais ou menos em 2000, em 1999, ele entra com esse projeto de lei, e aí quando bateu, você vê como é que é interessante, quando bateu lá na Câmara dos Deputados, e foi para o Senado, e que começou a avaliar, eles não sabiam o que era artesanato. Ué? Ninguém sabia o que era artesanato. Aí o que aconteceu? Arquivaram, aí os militantes do artesanato, da economia criativa, da economia solidária, o artesanato, então ia lá reabrir. Aí começaram a fazer a identificação do que era artesanato, está aqui, tudo documento feito, do que é artesanato, do que é economia criativa. Aí já estava em trâmite o programa produzir na Rua Real Grandeza, 223, em Botafogo, Sim. Que era a Casa do Artesão. Aí depois é que vem o CRAB, com a nova ideia, mas com o PAB do mesmo jeito, que é o Programa de Apoio ao Artesanato Brasileiro. E aí, nessa situação toda, o que aconteceu? Como ninguém sabia o que era artesanato, começaram a fazer essas identificações e começaram a ver que, olha só, as pessoas viviam no regime que pagava conta, gerava 3,8% do PIB nacional, não era reconhecido, não tinha política de fomento incentivo, e eles comiam, viviam. Todo mundo sobrevivia. Não, bem vivia. Bem vivia. Porque vivia com dignidade. Sim. E acabava pagando os impostos, porque comprava no mercado. Sim. Imposto indireto. Está embutido, imposto direto. E aí, nessa situação toda, o que aconteceu? Aí, depois que identificaram tudo, falaram assim, vamos criar um sistema, porque tem o pipoqueiro, tem o vendedor de cachorro-quente, tem o que vende picolé, e aí surgiu todos os segmentos que também estavam na informalidade. Então, dali surgiu o quê? O MEI. Eu estava lá e tinha a Denise Mesquita de Saquarema também estava lá. A gente estava e toda a Baixada Litorânea estava lá. Existe no YouTube pessoa lá de Pernambuco, da Bahia, que fez esses vídeos contando essas histórias e está no YouTube. Então, o que acontece? Aí, fizeram esse projeto MEI, reconheceram aí, colocou o artesão também, algumas partes de A a Z, eu vi que eu me encaixava ali, porque eu precisava aumentar o meu empreendimento e eu não tinha crédito em banco, os artesãos não tinham crédito em banco. Respaldo nenhum, né? Não tinha respaldo nenhum. Mas a gente gerava riqueza, lucro e tudo mais. E gerava trabalho e renda, que é tudo no sentido de primeiro vem a família, depois vem um amigo, e todo mundo ali com alegria, porque a moeda não é o bem maior. O bem maior é o ser humano. Quando você cuida do ser humano, a moeda é consequência. Sem dúvida. Então, é isso que os nossos governantes precisam ver. É uma crítica construtiva, não importa para mim quem está no governo, importa o que o governo está fazendo em relação à política pública voltada à população, principalmente pelos menos favorecidos. Então, nesse caso, Marcelo, o que acontece? Só anos depois, aí veio a economia criativa, aí veio o Rio Criativo, participei, ajudei nessa construção. Se for procurar na história, você vai ver foto, eu em oficina, workshop do Sebrae, Rio Criativo, Brasil Rural Contemporâneo, Brasília, Rio, São Paulo, enfim, para os 4 cantos do Brasil. E nessa situação toda, quando eu comecei a fomentar, institucionalizamos o Instituto Jodoma, achando que assim, com o CNPJ a gente teria mais credibilidade. Sim. Mas eu sempre digo o seguinte, num local onde você sabe muito, o que você fala, a pessoa acaba te jogando na geladeira. Sim. E isso ocorre com frequência, mas isso aí eu não estou nem aí.
porque uma pessoa que tem conhecimento, ele não precisa de dinheiro no bolso. Eu, com uma faquinha, eu viajo o mundo inteiro. E com essa faquinha, ela me gera meu trabalho, ela gera minha renda de pessoas que eu vou ensinar e por aí afora. Então, isso é economia solidária. Isso é economia solidária. Você pensa no próximo como a si mesmo. Você tem empatia pelo próximo. Então, diante dessa situação todinha, nós começamos a fazer um trabalho de como funcionaria a moeda social. Por que existiu a moeda social? Por exemplo, se você voltar ao passado, antes da Revolução Industrial, você vê que as pessoas viram a base de troca. Sim, Eu tenho É o feijão, escambo. é o escambo. Eu não tenho feijão, mas tu tem arroz. Então vamos trocar, eu te dou um bocado de arroz, você me dá um pouco de feijão, e a gente faz essa troca aí. Isso é economia solidária. Então, e assim, todo mundo feliz. Por exemplo, eu nunca tive empregado em lugar nenhum, nunca me preocupei, porque eu saio para a rua, eu não saio para procurar trabalho, ou nem emprego. Eu saio para a rua para ver o que as pessoas precisam para poder fazer o quê? Realizar os sonhos delas. Porque quando eu a vejo com amor, com carinho, e eu me dedico, eu me entrego de corpo e alma, o meu trabalho está aí, as pessoas que eu construo sonhos estão aí, o que essas pessoas falam para mim, assim, eu falo assim, eu só fiz o que qualquer ser humano deveria fazer. É disso que nós estamos precisando no mundo. Então, diante da moeda social, essa aqui é uma moeda que seria da armação de Búzios, é o Bonito, Tupinambás. Bonito. É lógico que hoje está tudo virtual. Nós só fizemos para poder trabalhar numa feira que teve lá de economia solidária, que lá eles tiveram o nome de economia popular. Isso está lá na minha página, no meu Face, no meu Instagram, para poder montar o banco, para ver como que funcionaria aquela moeda ali. Eu e a minha filha, e a Denise, falamos assim, porque ninguém conhece, eu vou abrir mão de R$100. Então, o que eu fiz? Eu peguei R$100 e distribuí para alguns dos empreendedores, para eles fazerem essa moeda de troca. Então, na hora, eu falei assim, mas isso aqui vai valer alguma coisa? Foi até interessante. Você vê que a educação e a cultura, ela é importante não só na base da teoria, mas na hora de ir para a ação, na hora de praticar. Aí elas ficaram com medo. Então eu falei assim, não, você pode comprar em qualquer lugar aí, e depois vem no banco, ou então a pessoa vai comprando e no final vem e troca comigo. Destroca, né? Destroca. Aí depois, no finalzinho da feira, que eles começaram a entender a dinâmica. Agora, é bem diferente do que eu estou vendo nas moedas sociais aí na região, né? Na região. Tem algumas rodando por aí. Esse O aqui que desvirtua uma coisa da outra? Olha só, o que desvirtua. Primeiro, quem tem conhecimento é rico. Quem não tem conhecimento, ele é pobre. Pobre por quê? Você quer ver, Marcelo? É modismo hoje falar que assim, eu tenho um projeto sustentável, eu tenho um projeto cultural. Quando você vê as pessoas que dizem que tem... Eu não estou querendo ser dono da verdade, não. Até porque nada disso me envaidece, nada disso me vai fazer melhor nem pior do que ninguém. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Então, o que acontece? Quando você vai para aquela pessoa, ela não sabe nem o que é projeto. Por exemplo, quando você vai para a Lei Aldir Blanc, você vai ver lá que a lei é um auxílio emergencial Pela Covid. Pela pandemia da Covid-19. Quando você vai para a lei Paulo Gustavo, não está diferente. A única coisa que ocorre aí, a Lei Rouanet agora voltou, quer dizer que desvirtuaram um bocado de coisa, vai entrando de governo, Sim, as coisas vão mudando. Sim, então isso é adaptando. muito ruim para aqueles que têm o idealismo de dar prosseguimento, de ter o que uma agenda cultural onde as pessoas de qualquer estado brasileiro, de qualquer outro país que sabe que naquele mês, naquele dia vai haver, ou naquele dia vai haver aquelas feiras lá, onde tem aqueles produtos ali, que é o que? A gastronomia da agricultura familiar, do meio ambiente, do artesanato, da economia criativa, enfim, da alimentação. Então isso está acabando. E eu acho que assim, todos que estão aí, que estão montando os fóruns, voltando para Brasília para refazer tudo isso novamente, eu acho que eu não tenho mais idade para isso, mas eu vou usar os conhecimentos que eu tenho,
para continuar fomentando, para continuar ensinando. E quando eu ensino, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu ensino mais ainda. Sem dúvida. E é assim que funciona. E assim vai repassando o conhecimento. Não né? sou político, não tenho pretensão de ser político, mas olha só, aonde eu chego, desmancho o bolinho, daqueles que aproveitam a ocasião, como eu digo, os sabichões de plantão, que ele chega, ele pega aquele projeto, ele copia e ele faz de uma maneira errada. Isso é muito gritante, isso é como se fosse uma faca de ponte aguda que me cravasse no peito. Até porque a gente vai para cuidar do ser humano. A gente aqui tem uma data de validade. Sim, A gente não vai viver eternamente para a semente, mas a gente pode deixar uma semente e essa semente que ela fica para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, para os nossos amigos, enfim, para um povo de uma sociedade mais justa e humana. Então eu vejo que está faltando isso. Nós estamos aí no século XXI, e você vê que a gente fala lá da máquina a vapor na Revolução Industrial, e quando a gente vem para a atualidade, para o século XXI, você vê que nem todos estão acompanhando a evolução, principalmente da internet, dos meios sociais. Olha só, ninguém sabe que ele tem um mundo na palma da mão e usa para bobagem. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um veículo, é uma ferramenta que vocês podem usar para vocês trabalharem, para vocês fazer as coisas mais humanas possível. E vocês têm, qualquer pergunta que você fizer aqui, se você sabendo fazer, vocês têm... tem a resposta na hora. Tem a resposta na hora. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho 65 anos. Eu achava que eu nunca ia aprender. Primeiro porque, olha só, gente, eu tenho a 4ª série primária. E se eu falar isso, alguém vai contradizer, porque eu fiz o ISEJA, fiz aquelas provas lá e acabei sendo habilitado para o ensino médio. Não peguei certificado, está tudo no meu portfólio, tá? Não quis ser habilitado, eu quis sair fora desse sistema, sair fora, que eu digo o seguinte, eu quis criar o meu sistema, embora eu sei que tem uma Constituição, tem as leis que eu tenho que respeitar, eu tenho direitos e deveres. Agora, dentro daquilo dos meus direitos que me cabe, tudo aquilo que eu puder fazer de bem à sociedade, vocês podem ter certeza. Dinheiro não tenho, mas meu dinheiro... Desculpa, o dinheiro, o senhor tem olha o tanto de dinheiro que tem na mesa aqui. Ó. Então, mostra pra gente um pouco dessas notas aí. Mostra então, aqui, olha só. Bonito, rapaz, olha só. É Olha uma só. nota de 50. Deixa eu colocar aqui essa cangaia aqui. Essa aqui é uma... Passa aí, essa é uma moeda de... É o Banco Tupinambá, de armação dos Búzios. 50. Aqui tem a foto da armação baleia. Isso. Olha só que bacana. Aqui tem uma de um tupinambás, que Aqui, ó, aquela que vale R$1. Aqui na minha mão tem um tupinambá. Verdinho, lembrando aquela cédula de R$1 do Beija-Flor, lembra? Aqui tem a de R$20. A de 20, que bacana, aqui com a figura do mangue. Ó, gente, depois vocês me devolvem, viu? Pode deixar. É brincadeira. Eu ia usar para comprar o pão doce. Não, eu ia comprar o pão doce do Braga, já não vai dar mais. Aqui tem a de dois tupinambás. Que legal. Essa daqui já lembra já a da tartaruguinha de R$2, nossa. Então, você do vê, Banco gente, Central. que isso aqui foi muito bem similar, pensado, bem planejado, mostrando as riquezas que tem dentro do hein? município. Assim, em Saquarema tinha tantos projetos que eu achei que nesses últimos anos ia chover projetos bacanas, e foi a hora que eu tive que até mudar de cidade, porque eu não consegui entender e não entendo até hoje. Mas, não estou chateado com ninguém, que Deus ajude a todas aquelas pessoas que me ajudaram, as que não me ajudaram, porque uma coisa eu vou falar para vocês, Sim. Eu nunca agradeço pelos dias que eu estou lá em cima, não, tá? Eu agradeço a Deus e agradeço a todos os amigos e amigas. São no momento mais difícil, aquele momento que a gente está lá no fundo do poço, que a gente não sabe mais aonde ir, ali que eu vou agradecer, ali Sim. que eu vou valorizar. Ali que você vê que está contigo. Porque quando está na boa, está na boa. Mas então, nesse período, eu já sei que está na boa, mas lá eu vou agradecer. Porque quando eu peço para ser forte, me trazem problemas para eu resolver. E quando eu resolvo esses problemas, eu acabo me tornando forte. Beleza. Zé, tem mais assunto. tem mais assunto. O nosso tempo acabou curto. sendo curto hoje e tal, mas, claro, nós abordaremos todos esses temas
em outras ocasiões, mas eu gostaria que você falasse sobre um assunto que me chama muita atenção, dentre todas as coisas que você produz e faz, incentiva e ajuda as pessoas, que é a construção sustentável. Isso chamou demais a minha atenção, né? Que as pessoas, de uma forma de baixo custo, conseguem colocar uma moradia muito digna, muito bacana e de forma sustentável. Então, Marcelo, quando você fala assim, quem tem história constrói e não conta historinha. Exato. Eu não sou um contador de história, mas eu sou um fazedor de história. É um realizador, É né? um realizador de história. Você tem que ver esse caso. Então, assim, Pode ser. quando eu quando eu estava na roça com meus pais, todo mundo pequeno, a gente morava numa casa de taipa e coberta de sapê. Eram meieiros, colônios meieiros. E quando houve aquele lance todinho que foram para a cidade, nós passamos uma dificuldade muito grande. Existem várias histórias onde eu tenho 2 nomes. Hoje o que prevalece é o que está na certidão de nascimento, que é o José Domingos Matos da Silva. Então, Marcelo, eu vi a dificuldade que era uma família analfabeta, vindo da roça, sem ter uma habitação. É complicado, né? Então, triste. naquele dia, quando eu vi, eu já devia estar por volta de 7, 8, 9 anos, eu acredito uns 8 anos, eu falei, eu não vou ser igual o que eu vejo aí, eu vou ser diferente. Aí eu ficava falando para as pessoas que um dia eu ia ensinar dentro de colégio, um dia eu ia ensinar em praça pública, e um dia eu ia estar divulgando isso para o mundo. E com isso, eu usei todo aquele conhecimento e comecei a entrar dentro das escolas, em praça pública, e comecei a levar todo esse conhecimento da bioconstrução. Quero até mandar um abraço para a Michele Maria. Fique à vontade. Michele Maria. Michele do REC+. Do REC+. Quando ela me viu em Saquarema, dentro da Câmara dos Vereadores, ela estava com a roupa vermelha, com o cabelo louro, com os olhos azuis dela. Ela olhou para mim e falou assim, eu vou contar a sua história. Eu falei, não vai, porque todo mundo fala que vai contar história e ninguém conta nada. E eu quebrei a cara, sabe por quê? Ela é tinhosa. Michele, um abraço, Michele. Michele. Tenho um carinho muito grande por ela. Primeiro que ela para mim é uma filha. O Gael é meu neto. A gente fala isso o tempo todinho. Eu vi o filho dela bonitão, né? Agora também eu tenho lá o Fernandinho e a Isabela, que são os meus netinhos, e o Gael. Então, ela me deu Deus, além de ter me capacitado, ele me mandou anjos. Sim. E ela foi um delas, como tem centenas de milhares. E você, Marcelo, também hoje eu quero agradecer a Deus e pedir a Deus que dê muita força, muitos anos de vida para você. Amém, amém, para todos nós. Para que vocês não percam esse caminho de pregar o bem, de trazer de uma forma engraçada, mas trazer a realidade dos fatos. Não falar uma coisa e fazer outra, porque o ser humano tem muito isso, aquele ser humano oportunista, a fala dele é uma coisa, mas na hora dele, da ação é outra. E o José Domingos Matos, Instituto Geodoma, quem já conhece e convive, sabe que eu não sou de falar, responder muito em redes sociais, eu sou de falar ao vivo e a cores, e eu sou de fazer ao vivo e a cores. E isso não me torna melhor do que ninguém, me torna uma pessoa que quero sair desse mundo, eu quero sair deixando um meio ambiente saudável, com todos os recursos naturais saudáveis, e é por esse motivo que eu parti para a bioconstrução, porque a bioconstrução hoje, quando se fala assim, é modismo falar em bioconstrução. Não, gente, não é modismo. Quem está falando sobre bioconstrução já está conscientizado que nós precisamos cuidar do nosso planeta, da nossa mãe terra, e dos nossos recursos naturais, do que nós produzimos em resíduo, ver para onde vai isso daí. E para isso, num fórum de meio ambiente que teve em Saquarema, eu apresentei e desafiei e vou continuar desafiando. Os projetos que eu tenho dá jeito no mar de plástico. Para essa câmera? Isso. Olha só, os projetos que eu tenho, no dia que a população acordar, aquelas que querem realmente fazer com que um mundo sustentável, um mundo mais humano, com distribuição de renda mais eficiente e humana, acreditar nesses projetos,
e vocês vão ver que eu não tenho, não é palavras que para poder ter ego, é projeto ao vivo e a cores e dando o produto final nas mãos de quem acredita. Então, as casas sustentáveis, com questão de saneamento básico, caixa de gordura... Coletagem de água da chuva. Coletagem de água da chuva. As minhas primeiras casas feitas em Valença, eu só fazia a casa convencional se eles fizessem uma cisterna que captasse de água de chuva. Eu levo a cada um, em cada casa que está construída em Valença, Barra do Piraí, Rio das Flores, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Paraty, quase todas as cidades que o Canal 10... Quando você pega a parte da medicina, quando você pega a parte de professor, todos os segmentos, você vê quantos profissionais são formados para trabalhar no sistema. Quanto tempo demora para abrir um concurso? Aí você vai lá, abre um concurso. Gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui falando porque eu vejo isso. Eu não tive a oportunidade de estudar, mas eu tive a oportunidade de aprender com todas as oportunidades que eu tive. Então, eu levei já minhas filhas em vários lugares para fazer concurso. Às vezes tipo assim, 10, 20, às vezes uma vaga só. Tem lá mais de 3 mil, 5 mil disputando. Gente, olha só. Para prestar atenção, um médico é 6 anos, não é isso? 6, 8 anos. Olha quanto que essa família gasta, olha quanto que esse estudante gasta, para depois ele vai esperar mais 5, 6 anos para ele ser contratado. A professora, o professor, é a mesma coisa. Como que faz essas pessoas para poder sobreviver durante esse período que fica aguardando? E será que eu estou errado? Sim. É difícil, seu José. Me ajuda aí, gente, por favor. Se eu tivesse estudado, eu estaria nessa fila, não estaria com esse conhecimento todo. Sim. Mas eu não estou nessa fila, mas eu estou, quando eu vou, cada pessoa que eu encontro, converso, eu procuro mostrar para ela o empreendedorismo, a autogestão, o sistema de cooperativismo, o sistema de associativismo, para que essas pessoas ela possam avançar. Não estou dizendo que ela ir contra o sistema, não. Nós temos que pagar os impostos, nós temos que cumprir todas as leis, tanto as leis orgânicas do município, do Estado e a Constituição. Nós temos que fazer o dever de casa de cidadão. Agora, tem que ter direito à cidadania. Sim. Então, é disso que eu estou falando. As pessoas se apegam muito a CLT, né? Pois Todo mundo é, se apega Código muito, de Lei Trabalhista. Acho que ter uma carteira Marcelo, é a solução. Deixa eu te falar uma coisa. O meu pai, depois, com um tempo, ele conseguiu arrumar um trabalho na prefeitura, que Deus o tenha, era analfabeto, meio analfabeto. Foi os melhores educadores que eu tive, a qual eu tenho muito orgulho deles, de falar deles, porque eles me colocaram, colocaram todos os filhos num aprendizado que poucas as escolas eu tenho assim, o maior apreço, tenho o maior carinho, tenho o maior respeito por todos, por todos da educação, porque é ali que forma todos os profissionais. E não são valorizados da maneira que deveria ser. Você, por exemplo, você vai numa cidade universitária, aí você vê lá, assim, tem advocacia, tem enfermagem, tem pedagogia. Aí você vai para o comércio, aí lá no comércio está lá o balconista, é o quê? É advogado. Vai no outro, é o que? É enfermeiro. A realidade agora é essa. Então, a realidade é essa. Então, olha só, nesses avanços todos que tem aí, que a gente fala lá da Revolução Industrial. E a gente fala hoje da atualidade que o Brasil não para, o mundo não para. E assim, você vê que o homem está numa evolução tão avançada que ele também não está tendo dimensão de administrar. Você vê, olha, quantos aplicativos existem hoje, quantas redes sociais. Eu, por exemplo, não consigo administrar tudo, até pelos trabalhos que eu faço. Sim. Então, com tudo isso, ainda existe aquelas pessoas que acreditam que ela vai fazer um concurso e vai passar. Ela não tem que fazer um concurso para passar, não. Ela já deveria sair da faculdade, já com um carro para se locomover, com a carteira de habilitação e com um emprego. Se a gente for pensar a nível de um país de primeiro mundo, o Brasil poderia já ser um país de primeiro mundo. E quando você pega a questão de boca a boca, Saquarema não tem nada, Cabo Frio não tem nada, Valença não tem nada, Rio das Flores não tem nada. Gente, pelo amor de Deus, faça ter. Porque, olha só, eu não vejo município nenhum que não seja rico. Você quer ver? Hoje, o capitalismo, ele incentiva o consumismo. Sim, não é isso? Certo. Então, o modismo faz com que as pessoas consumam mais. Sim. Então, eu falo,
em qualquer lugar que eu vá, por exemplo, eu até falei isso num lugar, e a pessoa falou assim, não, você está doido, quanto custa 1 quilo de latinha hoje? Eu vendo por R$5. O meu quilo de latinha, eu vou pagar para você 10 e vou vender a 32 a R$40. Como assim? Aonde existe? Eu falei, na hora que eu montar esse projeto, eu primeiro tenho que terminar os meus compromissos, que eu não posso ser irresponsável de combinar, firmar compromisso e não cumprir. Sim. Então, eu vou colocando ele na geladeira até chegar o momento dele. Então, eu compro. Por quê? Eu não preciso de ferramenta avançada para me transformar o alumínio em alguma coisa. Sim. Eu preciso de conhecimento, eu preciso de conhecer a química, eu preciso de conhecer como faz esse processo. E esse processo se faz aprendendo, fazendo. E tudo isso e muito mais, você vai ficar sabendo nas próximas conversas que a gente vai ter com o José Domingos. Já deu para perceber que o homem é uma enciclopédia. Então, nós vamos propor aqui ao Zé, aqui agora ao vivo, a gente ter outros bate-papos, mas com assuntos específicos. Hoje você deu uma explanação geral, é uma enciclopédia. Para poder aprofundar. Então, Marcelo, você me fez lembrar, porque eu tenho, o Instituto tem um slogan que diz o seguinte, com a gente é tudo junto e misturado. Legal. Como é que é? Instituto Jodoma. Jodoma. Quem faz ao vivo e a cores. Isso aí. Então, assim, porque a gente, às vezes tem aqui, você vê o tempo aqui, ele é corrido. Sim, olha sim. Quanta coisa eu falei aqui, e quando você sai do tudo junto e misturado e parte para as ações, foco. No que nós vamos focar? Dali já é um projeto onde vai surgir um produto que surge uma empresa, que surge uma cooperativa. Claro. Isso que eu tento colocar. Mas as pessoas estão tão atreladas ao sistema que não vai levar ele vai ficar ali o tempo todinho aguardando e não vai acontecer. Vai acontecer, mas vai demorar. Beleza. Tem uma galera acompanhando aqui, Zé. Joel Rufino, meu amigo... Camarada José Domingos, Cleide Coutinho, boa tarde, amigos. Grande José Domingos, conheço esse trabalho dele há anos, está de parabéns. André Alves, ele sabe muito. Pedrão Saquarema Reis, parabéns, meu amigo. Flávia Matos da Silva, parabéns, José Domingos. David Braga. Eu tô aqui, pô. Eu tô de olho em tudo. Então, o seu José é uma verdadeira enciclopédia. Gostei de saber. Nós vamos pedir ao Zé... Vai deixar primeiro os contatos deles. Deixar seus contatos, se você quiser. Rede social. Rede social. Eu vi que o senhor é um homem ocupado, mas tem algum jeito da gente entrar em contato? Como é que a pessoa te acha? O pessoal me acha no Instagram, @José Domingos Matos, tudo junto. Acha na página Instituto Jodoma. Acha no Instagram José Domingos Mudando de Assunto. Me acha no Facebook José Domingos Matos, separado. E tem algum telefone para contato ou só essas redes? O meu telefone para contato está lá na minha página, na rede lá. Agora, uma coisa que, assim, o meu tempo, assim, tem pessoas que me perguntam, você tem tempo para mais alguma coisa? Tenho. Eu só vou atender, só vou ver os telefonemas, vou responder aquelas conversas que eu tenho que responder, de madrugada, viu? Então o homem não dorme. Então, isso aí. Esse foi José Domingos, do Instituto Jodoma, e que muito em breve estará novamente com a gente, né? Na seguida nós teremos quem em seguida? Verônica Januário. Diretamente de Araruama. E como hoje nosso assunto foi assim, foram rápidos, nosso tempo foi muito limitado com o José Domingos e com a Verônica, nós vamos deixar os nossos assuntos do Tijolada convencional, né? Para a semana que vem. Lá nós vamos ter assunto de Saquarema, como a educação em Saquarema. Você acha que está tudo bem? Não, tem coisa errada na educação de Saquarema e nós vamos mostrar no próximo programa, na semana que vem. Com relação a uniformes, a computadores para as escolas e tudo mais. Muita coisa estranha acontecendo em Saquarema na educação. Você lembra também do caso Celso Daniel, em São Paulo? Você lembra do caso Celso Daniel? Em Saquarema tem o caso Daniel, que nós também estaremos... sem o Celso. Só tiro, como é que é? Só tiro o Celso, sem trocadilho. O Celso Daniel, para quem não sabe, é tio do Confuso Sobrinho. Isso. E temos também o Sampaio Correia, né, Cocão, que subiu para a Série A.
né? Quem sabe? Eu gostaria que você falasse, sabe com quem? Com Rômulo. Trouxesse Rômulo aqui para ele falar tanto do Sampaio Correia quanto também de política. Já chamei ele 2 vezes. Então ele falou vocês, que ia vir, vocês ainda não percam semana que vem, né? A Educação que Engana, não é isso? O caso Daniel e Sampaio Correia na primeira divisão. Você vai ficar sabendo tudo aqui, direto no Tijolada. Que agora a gente já começa a contar. Chega aqui nos nossos estúdios, né? Verônica, Olha só. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. É. Ela já chegou. Já está entre nós. Muito boa tarde, Verônica. Boa tarde, Tudo gente. bem? Ó, Quanto gostei tempo? da canana. Nem tanto tempo assim, né? Ah, não veio mais porque vocês não me convidam. Não, que isso aqui. As portas, os microfones sempre abertos aqui para sua presença, que é sempre enriquecedora. Vamos falar um pouco de Araruama. Hoje o programa, para você que está nos acompanhando aí em todas essas cidades pela Gigalink no canal 10, o programa Tijolada Plus hoje em dose dupla, né? Recebendo a Verônica. E tem muita gente aqui, né, Cocão? Não só nas páginas. Ó, apareceu aqui, ó, Kátia Regina, Thaís Braga do Amaral. O Pedrão ainda está aqui na área. Tem muita gente. Araújo, o que a gente vai falar com a Verônica hoje? Tem muita coisa, perguntas, né? Que quando ela aparece, aparecem as perguntas sim. também. Não, que a Verônica, ela causa nas redes sociais. Causa nas redes sociais. E Ela a gente viraliza acompanhou diversos A gente assuntos. acompanhou nas redes sociais, principalmente em Araruama, que essa semana andaram Sim. ventilando os assuntos no meio político da Verdade. cidade. Ela que é empresária, diga-se de gente passagem. sempre Ela é, Pra onde que eu olho? ela é É tanta empresária. gente. Para aquela lugar. câmera ali. Ah, e tá. Tenta chegar um pouquinho só mais para frente, olha lá. Isso. E um dos assuntos que andou lá inflamando as redes sociais e as bocas malditas em Araruama, Araruama é que tem muito, hein? a empresária estaria flertando com um grupo político da atual administração municipal. E eu gostaria de saber de você se é verdade. Vamos esclarecer isso agora. Então agora é papum. Sem respirar. Sem respirar. Sem possibilidades. Que bom, gente, que vocês me deram essa oportunidade de falar que é sem Olha, possibilidades. que o papo tá voando na cidade, você deve saber. Tá voando, mas vamos cortar a asa desse pássaro agora. Pronto. Tem um tijolo aí pra gente começar a quebrar. Segura a tijolada. Segura a tijolada, meu povo. Assim, então nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. A minha posição política hoje, a minha visão política hoje não condiz com a posição do governo atual. Eu já deixei isso bem claro. Eu acho que as pessoas falam muito assim, Verônica, olha, política você tem que ter cuidado do que você fala. Sabe que a primeira coisa que eu gosto muito de desmistificar as coisas, né? E o que você não pode falar no secreto, não fala ao vivo e vice-versa. Que aí você não vai ter problema tem nunca. problema nenhum. Pode ser ao vivo, não tem nada a ver. Eu respeito todos como ser humano, mas politicamente é um trabalho, é uma responsabilidade, são vidas, é uma cidade, economia, o futuro de um povo, e aonde que, olhando para tudo, como empresário principalmente, como cidadã, pagadora de impostos, eu vou totalmente contra 99% das vertentes deles. Ai, tá vendo só? Ainda na questão política, rolou uma enquete na cidade, né? Enquete essa onde o seu nome se destacou. Isso. Né? Existe interesse seu em concorrer às eleições municipais, ao cargo executivo? Existe interesse, porém, outra coisa que existe um jargão político, as pessoas até me corrigem e falam assim, você não pode dizer isso. Mas, gente, eu não tenho como começar mentindo, né? Não tenho como começar mentindo, então vou falar a verdade. Não foi um sonho ser prefeito de uma cidade. Sim. Eu coloquei meu nome à disposição porque recebi um convite. Sim. Eu, em momento nenhum, disse que eu queria ser prefeita. Você não tem essa vaidade. Eu não tenho essa vaidade. Eu tenho, sim, a vaidade de ver Araruama se desenvolver, principalmente economicamente, na saúde, em tantas coisas, na educação, porque, apesar de empresária, eu posso te provar na prática que eu sinto a má gestão na ponta, como empresária. Sim. Então, se eu tenho um sonho, e antes de propor o meu nome, eu me reuni com diversas figuras influentes da cidade, entre eles empresários e médicos, e foi por um senso comum o meu nome, e foi um pedido também. Não teve essa coisa de eu quero, porque eu me acho preparada, que eu sou a melhor pessoa, não.
Meu sonho sempre foi ver Araruama se desenvolver, tanto que falar é fácil, né? Eu estava até ouvindo o rapaz falar, achei muito bacana, porque falar até papagaio fala. Sim, verdade. Mas o negócio é você investir na cidade. Bota dinheiro na cidade, bota dinheiro suado na cidade. Bota dinheiro seu, não é dinheiro... Não, é seu. Porque se você não está na Lava Jato, se você... Hoje, graças a Deus, eu posso falar, eu não tenho licitação na prefeitura, nunca abasteci R$1 de combustível, mas, assim, não foi por convite, não, falta de convite, não. Até que realmente me deram, né, algumas oportunidades, mas eu nunca aceitei. Então, se eu trabalhei para ter. Então, todo investimento que eu tenho hoje na cidade é porque realmente eu acredito na cidade de Araruama. Você não só tem conversado com empresários e tal, como você tem andado pela cidade e conversado com a população. Com Isso é certeza. fato, né? Fato. Eu vejo nas suas redes sociais e tal. O que mais tem chamado a sua atenção da reclamação popular? Olha, muitas coisas, mas a principal, saúde. Que eu acho que... Falar de saúde é falar muito... saúde. Sim. Saúde, gente, é um problema de vários municípios. Mas eu digo para vocês que eu vejo uma vertente aí, que é a desvalorização. Porque não faz sentido uma pessoa trabalhar... se não for um trabalho social, porque tem muita gente que trabalha muito mais assim com amor no social do que realmente, né, empresas privadas. Mas com a desvalorização do profissional da saúde e da educação, não tem como você ter um bom trabalho. Então, esse é a o resultado principal. não vem, né? O resultado não vem, gente, porque como que você vai fazer? É a base. O David, eu passo a bola para você, que eu vou caçar mais algumas perguntas que pode estão chegando caçar, aqui. pode caçar. Pergunta tem bastante, mas o Marcelo acabou de falar, porque a Verônica, como eu disse aqui, ela viraliza, né? Tem muita gente acompanhando ela, tem gente que... Beijo que pra Fabi, que ela pediu pra mandar um beijo. Fabi, beijo, pra não esquecer. Tem gente que acompanha, e eu tenho visto, como o Marcelo disse, suas postagens, você tá rodando os 4 cantos de Araruama. Já está conversando, tem muita gente com você. Como é que é essa acolhida? O Marcelo falou que principalmente a demanda das pessoas reivindicando, mas como é essa acolhida, a população, como é que te recebe? Eu tenho visto que você não é aquela de andar só ali o centrinho da cidade, não. Você está no meio do mato também, né? Gente, essa coisa da Verônica ser do centro, isso nunca existiu. Isso é um rótulo que colocaram em mim, porque eu vivi 15 anos fazendo com que as coisas dê certo. Sim. Porque você ser empresário no Brasil já é um desafio. Sim. Você ser empresário em Araruama é você rodar 2 pratinhos na mão de uma vez. É dobrado. E você manter o seu comércio há 7 anos em evidência na cidade como referência, realmente é um trabalho sério a ser feito. Ali a gente não está brincando. E nada que eu pego para fazer brincadeira, porque eu tenho responsabilidade com vidas, né? Com famílias. Tanto que eu tenho 15 anos na cidade sem uma causa trabalhista. Isso significa dizer que, assim, por tabela, eu sei respeitar os limites das pessoas, sei conversar, sei falar ali com as pessoas o que eu posso, o que eu não posso, porque nem tudo eu posso. Nem tudo eu consigo, mas um olhar, né, ter a empatia com a pessoa, eu acho que isso vale muito mais, porque às vezes são pessoas que são muito bem pagas, mas tem dedo na cara, tem esporro, tem... Entendeu? Então isso daí, gente, o que paga a dignidade de um homem? É o dinheiro? Tem para um sim, né? Mas assim, mas eu não esse acredito cuidado nesse que você tipo de gestão, não acredito, nem dentro. E aí eu começo a dizer que eu sou realmente o grande exemplo, porque se eu quero que as coisas funcionem, eu tenho que começar Você faz por a mim. sua parte. Lógico. E como você perguntou, eu tenho andado dos 4 cantos, porque hoje eu tenho muitos funcionários da zona rural, né, que eu emprego, e dizer assim que eu não conheço a realidade de Araruama, gente, eu costumo dizer que eu sou o verdadeiro IBGE. Porque eu recebo milhares de pessoas finais de semana no Recanto Casa do Tamba. Eu trabalho com público A em um comércio meu, trabalho com público B e C em outros, emprego pessoas de todas as classes, gente da Sobara, de São Vicente, Morro Grande, não sei o quê, e cada um com suas demandas. Cada um na sua realidade. Sim. Agora, fugindo um pouco da política, recentemente você fez um evento chamado Garota Rural, não é isso? Sim. Conta pra gente como é que se deu, como é que foi essa questão desse evento. Então, na verdade, aquilo foi
uma coisa do coração, porque eu acho que da última vez que eu tive aqui, não sei em qual podcast eu falei isso, eu, quando criança, tinha um sonho de ser Paquita. Não consegui, cara. O David também. Não acredito. Eu tentei, gente. Eu não consegui. Não acredito. A Xuxa não olhou pra mim. Não, olhou. Pra mim também não olhou. Mas quando a Adriana Xuxa, Bombom temos 2 entrou, candidatos aqui. eu falei, é minha chance, né? Mulatona, eu falei, agora é minha chance. Mas não rolou. Então eu falei assim, poxa, eu sempre... Toda criança, né? O homem sonha em ser jogador de futebol. Sim. E eu andando por São Vicente, tendo ali colaboradores, tem muitas meninas que têm esse sonho. Sim. E eu falei assim, gente, é o aniversário do Recanto, por que não dar visibilidade? Foi no aniversário do Recanto do Tamba. Ano. E a gente se reuniu, porque eu digo que ninguém faz nada sozinho, gente, não é um protagonismo meu, tá? Foram vários patrocinadores que sonharam e chegaram junto comigo. E aí tiveram lá, primeiro, segundo, terceiro lugar, a menina mais enganjada, e isso, poxa, repercutiu muito bem. E eu espero que, mesmo de uma forma muito singela, eu tenha ali contribuído na vida daquelas meninas que andaram pelas faixas, né? Eu quero... Eu vi pelas redes sociais, alguns até que a Casa do Tamba compartilhou, mas amigos em comum, as meninas vaidosas, todo mundo se preparando, é hoje o grande dia. E a expectativa, isso bombou. Só teve uma coisa que me deixou triste. Qual? O quê? Que da última vez que ela esteve aqui, eu não estava, e eu sim. fiquei sabendo Ela nos bastidores presenteou. que ela deixou uns bonés de presente. Muito e lindos. o meu jamais chegou à minha cabeça careca. Olha Mas só. por que O que meu não chegou? jamais chegou. Denúncia. Denúncia. Denúncia aqui no Tijolada. A oposição aqui interna disse que foi vendido na feira de Araruama num sábado. Não acredito. Falaram pra mim, cara. Não acredito. Falaram. E eu falo aqui na hora. Você era pra ter feito essa denúncia antes, que eu tinha trago hoje pra você. Perdi o boné. Não vou trazer. O boné é maneiríssimo. Talvez já arrume alguém pra recomprá-lo. Alô, Marcos. Agora, Alô, vou deixar sua vinheta. Alô. Tem pergunta aqui, ó. Marcelo Bispo. Verônica, sobre o caso dos guardas de Araruama. Você concorda com uma punição de 7 meses sem salário, mesmo sendo todos primários nas ações? Gente, eu não concordo. Eu não vou falar amplamente sobre esse assunto, tá? Porque chegou, assim, várias notícias. Então, a gente tem que conversar com algum guarda, porque eu acredito assim, tudo tem, né, um lado, outro lado, e é verdade. Então, eu não vou ser aqui leviana de dar uma opinião, mas do que me foi passado, realmente foi um absurdo. Eu nem sei se é legal você afastar alguém da função sobre algum problema a ser investigado, isso, aquilo, e tirar o salário da pessoa. A pessoa vai viver como? Exatamente. Já foi procurar, já se fui no procurada. final ela for culpada de alguma coisa, foi demitida, e dali pra lá tudo Exatamente. bem. Né? Já fui procurada, eu tenho uma reunião marcada aí com 3 guardas para ouvi-los, porque eu estou tomando café com todo mundo. Eu estou me reiterando como vocês falaram, de todos os problemas da cidade, né? Sim, realmente. Tá tem uma pergunta aqui que diz assim, é verdade que você conta com o apoio de Michele Bolsonaro nessas eleições? Michele Olha Bolsonaro! só. Uau, Pegaram gente. pesado aqui agora. É porque vocês estão vendo meus stories demais. É muita força. Essa É muita daí tá me força. acompanhando há muito tempo. Vocês estão mandando aqui no chat. Você deve ter foto com ela, isso? É uma história café com Verônica. É uma relação assim. Não existe a relação. Existe, assim, uma proximidade com políticos de São Paulo, sim. Porque, assim, gente, eu entendo que para eu estar aí pleiteando, colocando meu nome à disposição, eu tenho que aprender com quem sabe, com quem tem... Por exemplo, São Paulo hoje é responsável pelo maior PIB, né? Isso. Então, eu acredito que lá, uma vez por mês que me acompanha, sabe que eu estou lá o tempo todo. Eu tenho visto. Você tem visto, né? Sim. Então, não é mentira. As pessoas falam, Verônica, tem alguma... Não tenho nada a esconder. Minha vida é aberta. Nunca foi pública, mas agora está sendo. Eu não tenho medo de falar aqui nada para vocês. Eu não sei, porque se eu terei esse apoio de Michele, eu acho que isso é uma coisa assim muito partidária, né? E aí partido não é o que você quer, é o que você tem, né? Hoje a gente vê que existem muitas questões políticas aí e até mesmo injustas, né? Porque você chega de cima da hora, as pessoas te arrancam as coisas. Sim, mas sim, tem Michele muita calça Bolsonaro, riada na política. Michele Bolsonaro é uma pessoa que eu admiro, estava sim na posse dela lá, estive conversando com pessoas muito próximas a ela, tenho contato diretamente com alguns assessores, então é uma pessoa que eu admiro e que aprendo, sim.
Bacana, quem sabe, né? Mas a Verônica, para quem ainda não acompanha as redes sociais dela, ela de fato está em São Paulo. Eu falei até um dia desse, ela estava em São Paulo, eu também estava. Eu estava ali nas imediações da Paulista, mas eu estava de um outro serviço. Eu falei, vou lá tomar um café com Verônica com o DDD 11. Eu uma vez por mês. Eu dou uma vez por mês lá, vou agora, dia 12. Era um workshop? A gente está fazendo várias imersões, né? E até mesmo políticas, né? De vez em quando eu vou para a Lesp, eu tento ali observar, ouvir, participar, entender com quem realmente sabe, tem uma visão diferenciada. E eu acho muito importante isso, porque quando a gente vem para Araruama, a gente, sem querer desmerecer ninguém, mas quando a gente chega em Araruama, a gente se decepciona, assim, a gente fica um pouquinho triste, né? A com nossa a realidade... forma de fazer política. Sim. Né? Que é uma forma arcaica. Muito. Quando você falou assim, você me perguntou, você tem alguma ligação com um grupo do governo? Gente, nada contra as pessoas que podem ser trabalhadores, mas isso não significa que eu concorde com a forma de trabalho. Porque a gente observa muito, principalmente aqui no interior, eu que tenho muitos anos acompanhando a política, eu vejo que não existe grupos políticos com projetos políticos. É um salvador da pátria aqui, bota um acolá, não sei o quê. Mas qual é o objetivo desse grupo político? Né? É focado em quê? Começo, meio e fim. Tem? Não Nenhum tem. Eles querem se perpetuar ali. Tem. Não existe. Você vê em outras democracias mais adiantadas que os grupos políticos têm grandes projetos políticos. Grandes. Seja projeto de moradia, seja projeto empresarial, seja projeto industrial, quer atrair alguma coisa para a sua cidade e desenvolver a sua cidade. Né? Aqui não tem. Sabe, respondendo, me reiterando dessa sua fala, sabe o que me deixou assim, bastante decepcionada? Eu tenho um comércio, né, no turismo rural ali, no Recanto Casa do Tamba, e eu tenho... Minha cabeça, gente, funciona daqui a 5 anos, eu já tenho projeto para Araruama, pelo menos mais 5 empresas ali que não tem na cidade. Mas é o que eu sempre falo, não é porque não tem que não dá certo, é porque nunca ninguém fez. E ali eu fui para a AgriShow, uma feira internacional, gente, não tinha uma representatividade de Araruama. Quando a gente fala de turismo, a gente fala de desenvolvimento da zona rural, que é uma grande parte que a gente tem, e não tem uma representatividade, assim, sabe? Eu falei, Jesus, não tem. E ali saíram informações privilegiadas. Eu estava lá, eu ouvi. Sim. Poxa, tanta coisa bacana que poderia ser feito, e eu falei assim, não tem ninguém. A AgriShow ali é tenso, acontece de tudo ali. AgriShow ali tenso, gira de uma forma... Mundial, uma coisa mundial dentro do nosso país, ele nem é tão longe. Eu vejo muitos prefeitos, ex-prefeitos, secretários enchendo a boca que vai melhorar o turismo em Araruama, que a gente não vê nada de nada. Sabe o que acontece? Eu pergunto logo como. Sim. Como? De que jeito? De que jeito? Como você vai atrair um pouco? Porque a pessoa falar, como eu falei, até papagaio fala, como? O turismo vamos te dizer, assim, é uma indústria cara de se construir. Primeiro, as pessoas falam muito em evento. Tá, traz evento. Vão se hospedar onde? Exatamente. Onde você hospedar? Não tem lugar para você hospedar. Tem estrutura. Tem estrutura, né? Ou seja, então, quando se fala em turismo, já vira a cara, porque já se criou esse conceito de que é uma cidade turística, você acabou de abordar. O maior turismo aqui em Araruama seria o rural. O maior turismo aqui seria o rural. Aquela cultura do citro, da laranja, folha murcha, de tudo, aquilo seria o nosso cartaz bacana. Para chegar numa AgriShow, por exemplo, um stand lá, Araruama. Realmente. Agora, como que eu vou, por exemplo, a gente leva nas costas, né? Mas existe uma lei orgânica municipal que eu venho batendo nessa tecla, que eu não posso colocar uma placa do meu comércio. Ah, sim. Eu sofri com isso. E aí? Mas uma pessoa que fica sem internet na rua chega como? Eu emprego pessoas. Eu não estou ali de brincadeira. Então, assim, as pessoas têm que entender que gera renda. Se uma pessoa que eu demiti ali, analfabeta, semi-analfabeta, que não tinha nem documento, a prefeitura, que é o maior empregador e tem responsabilidade social nisso, ela vai empregar essa pessoa? Não. Ela vai ter o transporte? Porque eu pego essa pessoa na casa, levo na casa, é muita vontade, não é, de empregar? Sim. De querer fazer o certo? Sim. Só que não adianta você querer sozinho. Sim. Não adianta você acreditar sozinho. Então, a minha vontade nunca foi ser, como disse, né? Meu sonho não foi ser
política. Então, mas chega uma hora, chega um determinado momento da tua vida que você não é o que você quer. Para você conseguir com que a sua cidade cresça, você tem que chegar naquele nível. E eu perguntei muitas pessoas, ninguém quis vir. Alguém tem que pagar o preço. Você atua em algumas áreas distintas, empresarialmente. Algumas áreas distintas. Como é que você analisa esses 3 últimos anos de lá para cá? Melhorou a economia ou não? Na questão empresarial. Araruama? Sim. Tá. Araruama é uma cidade rica. Nunca teve tanto dinheiro como antes. Isso daí é fato. Qualquer cidadão vai concordar comigo. Porém, o que falta é gestão. Eu não posso dizer que eu tive nenhum tipo de melhora. Porque se eu disser para o senhor que meus clientes do Recanto Casa do Tamba são todos de Araruama, 70% é de fora. Porque uma cidade rica, aonde impera um salário mínimo, sim, onde o servidor público é mal pago, aonde os professores estão com salários defasados, aonde um médico... mas você não pode comparar com as cidades vizinhas, tá? Eu não posso comparar com Iguaba, por exemplo, sim, que paga um médico melhor do que Araruama. Então, sinceramente, dinheiro tem. Sim. O que falta é gestão. Gestão. Se você pudesse resumir a administração atual de Araruama em uma palavra, qual seria? Olha, em uma palavra. Isso é pesado, hein, Cocão? Eu acho que fachada. Eu acho que marketing, para não ficar tão sim, repetitivo, sim, é marketing. Sim. Acho que sou bom em marketing. Mas o marketing, ele precisa ter uma estratégia. Ele precisa ter uma estratégia. Gente, e aqui, olha, eu de verdade, de coração aberto, quem está ouvindo, receba isso com muita humildade. Porque eu não convivo com a prefeita Lívia. Chiquinho, quando eu cheguei na cidade de Araruama, eu ouvi falar dele, né? Era uma pessoa que estava com câncer em Búzios. Eu ouvi dizer, não cheguei no governo dele, fiquei sabendo até que ele fez muitas coisas por Araruama. Ok, muito obrigada até aqui, porque era terra de Tupinambá. Mas daqui para frente, né? Segundo as pessoas falam, daqui para frente, o que vai ser da nossa cidade? Porque não se deve comparar Araruama com cidades que recebem muito mais royalties. Tudo bem, então, por coerência, nós não devemos comparar o governo dela com os anteriores, porque ninguém nunca recebeu o tanto de dinheiro que ela recebe. Sim, então, 6 por meia dúzia. Oxe, né? É simples assim. Então, eu não estou falando de pessoas, porque, assim, meu pai é maravilhoso. É meu pai. Mas não é porque ele é meu pai que ele tem competência para poder ser um gestor de nenhuma empresa minha. E muitos dos secretários dela eu não contrataria, gente, com muita humildade, mas com profissionalismo para ser gerente nem do Café Capri. Verdade. Eu costumo usar muito esse termo, Araruama, uma cidade de fachada. Porque eu vejo muita fachada e pouco... Muito blindex. Não, tá bom para quem chegar agora, gente. Se as pessoas acharem que eu tenho mereço um voto de confiança, para mim vai estar super bacana, porque eu gosto. Eu acho linda a orla. Eu faria com mais responsabilidade, tá? Sim. E com mais transparência. Mas eu acho bonito. Transparência foi zero. Eu acho bonito, eu acho que as coisas têm que ser bem feitas, né? Eles têm essa coisa de fazer as coisas bonitas. Então tá fácil para quem pegar. É só fazer funcionar. Eu andei um dia antes de inaugurar a orla, eu andei pela orla. Então eu reparei, longe de eu querer ser o engenheiro responsável da obra, não. Tu foi lá? Não, andei, olhei tudo. Você sabe que lá virou um ponto de encontro, Ou seja, né? grande parte do calçadão que é feito, inclusive da pontinha para lá, ligando as pontes e tal, não é uma obra estruturante. Não é uma obra projetada para 20, 30 anos. É uma obra que não vai durar. Inclusive, em muitos lugares já havia rachadura na calçada. Rachadura, começa a chover, entra água, começa a quebrar. As madeiras ali... Cara, se eu for falar então das réplicas, que eu vi no jornal O Dia, uma coisa linda. Araruama, a segunda maior orla, não sei o que, não sei o que lá, beira d'água. Um verdadeiro museu a céu. Você viu as réplicas? Vi. Aquilo era para botar gente na cadeia, cara. Eu vi. Muito feio, David. Fiquei sabendo que o pessoal não gostou da própria família, David, né? Sim, sim. David, material de terceira. Tem um que simula, que é um
uma das ali na pontinha, que é feito aquele tijolo português, você viu? Não, eu Que é ainda tipo não fui lá. corcovado, que é tipo... Cara, se você olhar o acabamento daquilo, pô, coisa muito feia, cara. Parece que deu para qualquer um fazer o negócio e colocou ali, vamos inaugurar logo e... Eu ouvi dizer que a é família não muito aprovou, ruim. né? Teve uma confusão Não sobre pode. isso. Sabe por quê? Olha só, cara. Tenta explicar isso Eu vou pra tentar gente. explicar a você. A ignorância, às vezes, é um negócio que... A ignorância pelo fato de ignorar, não pejorativamente, não. Quando você tem uma obra que é considerada obra de arte por alguém que assim tem um renome internacional, como no caso de Oscar Niemeyer, quando você se propõe a fazer uma réplica nada mais é que a obra em uma escala menor. Certo. Você tem que usar o mesmo material. Você tem que procurar o escritório deles e pedir para fazer a planta Uma autorização. na escala, assinado, ou eles mesmos arrumar quem faça, ou você contratar uma empresa especializada para fazer uma réplica, tá? Mas isso tudo tem uma assinatura. Assinatura Oscar Niemeyer. Você está entendendo? Entendi. Você não pode pegar o cara da esquina que faz toldo e cobertura e mandar fazer uma réplica, que não é uma réplica. Uma réplica é uma obra em escala menor. É uma imitação. É uma imitação fajuta, que, se não for substituída, a prefeitura vai ser processada, né? E terá que fazer a substituição futuramente. Com certeza vai cair na mão de outro prefeito. Vai pra próxima Mas que a gestão. família não concordou com aquilo ali, que está muito feio, isso é sério. Rapaz, que problema, Tiago hein? Dória já perguntou 3 vezes. Tiago de aqui. Praia Seca. Um abraço, Tiago. Já perguntou 3 vezes, Verônica, quais são as suas propostas para Praia Seca? Então, gente, eu acho que é cedo de falar de proposta, mas eu penso que seria ótimo para Praia Seca. Tudo que você começa, você termina. Eu acho que uma história, como a gente estava falando, tem começo, meio e fim. Sim. Ferryboat, vamos lá. O que você tem quando você chega lá? Nada. Ué, mas deveria ter. Sim. Então, Praia Seca deveria ter pelo menos segundo, né, o café que a gente estava tomando com as famílias, um pronto atendimento ali mesmo que fosse mínimo, porque apesar de não ter eleitores, que é o que na verdade soa importante para um político, que tem um olhar no poder. Sim. Se ele tem um olhar no crescimento e desenvolvimento da cidade, temos que entender que Praia Seca é uma perna turística importante. Lá na chegada não tem um ponto de apoio turístico, não? Não. Se chega alguém de outro lugar, não, vou lá em Praia Seca, tô vendo esse ferryboat, eu vou lá. Aí eu quero saber onde é que tem um restaurante, onde é que tem uma pousada, onde é que tem alguma coisa, não tem ninguém para te informar. Eu acredito Nada. que seria muito bom. Essa é a visão turística das pessoas aqui. Isso, termos um totem, portais alguma ali, coisa, né? geral. Um ponto de apoio Isso. turístico. Até porque Pra tirar ele informação. também é caminho para Arraial do Cabo, que é um Também. grande ponto turístico da região. Também. Então, Seria Praia legal. Seca, graças à Praia Seca, que hoje, qual Temos recebemos royalties. esses nossos royalties, né? Que é aquele Sim. trecho ali do Dentinho ao Vargas, aqueles pequenos quilômetros que estão ali. Por questão que de agracia justiça, a gente. a maior parte da grana tinha que ser investida lá. Sim. Porque se tem Por royalties questão do de petróleo, gratidão, né? por gratidão. Gratidão. Vem por lá. Mínimo. Vem por lá. Se uma verdade. pessoa infarta em Praia Seca, faz como hoje? morre. Então né? não pode ter turismo, porque não se faz turismo sem serviços básicos, né, Zé? Claro. Saúde, segurança. Como é que você vai levar um turista? Porque quando a gente fala assim, fazer turismo, as pessoas falam, mas, gente, não se faz turismo sem aqui a base. Vai levar para ser assaltado ou vai levar para morrer? Recentemente, o governo de estado entregou 3 UTI móveis para Araruama. 3 ambulâncias. Eu estava no dia no palácio quando ele que é estava o aqui SAMU. entregando. Estão jogadas lá. Estão jogadas. Tá guardada? Estão lá estacionadas. Estão guardando não sei para quê. Parece até que não precisa, Parece né? que não precisa. Agora eu pergunto o seguinte. A prefeita, de noite, bota a cabeça no travesseiro e dorme? Com tanta demanda de saúde e com 3 UTI móveis lá no estacionamento? Eu acho que dorme, né? Deve dormir. A UTI Deve é aquela dormir, porta de deve trânsito. Deve dormir o sono dos anjos. Deve dormir. Eu acredito assim, não tenho... É como eu falei, eu não conheço ela, a essência dela como pessoa, mas desde o momento que, por exemplo, eu fui abordada no Café Capri 7h30 da noite, 7h29, com o acesso das câmeras comprovando, onde os guardas civis chegaram lá, interromperam, quando tinha o evento em praça pública, bombando, com som estrondando, aonde tinham ali prédios do lado com todo mundo, crianças, bebês e tudo. E ela mandou parar o meu? É o quê? Uma perseguição política?
Desde o momento que eu falei que meu nome poderia estar à disposição, está à disposição só. Gente, mas quem define se quer uma política velha, uma política nova, não sou eu, povo. Eu só coloquei o meu nome. Estou incomodando tanto assim? Trouxeram até um café para concorrer com o seu. Pois é, né, gente? Mas também trouxeram um restaurantes cara de para pau, né? concorrer. Mas fique tranquila que tá falido. ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto, né? Isso é verdade. Exatamente. Não é verdade? Eu torço, e para dizer a verdade, eu torço muito que ele tenha, ela tenha, assim, muito sucesso e abram muito mais coisinhas em Araruama, porque eu mandei uma mensagem pro Instagram dele dizendo: lembre-se, você foi dono de restaurante. Porque o problema da pessoa é quando é mordido pela mosquinha azul, esquece suas origens. Então, a dificuldade que hoje muitos restaurantes passam na cidade, pessoas sendo demitidas, ele tinha que ter a hombridade. Ela devia ter a hombridade porque ela era chefe do restaurante onde que eu ia lá. E, inclusive, eles falavam dos problemas que Araruama ninguém prestigiava. Quantas vezes eles se queixavam com a gente como um município normal. Olha, você falou de gestão e eu vou tocar num assunto, né? Que as pessoas às vezes falam muito, às vezes na rua você esbarra com não, mas que o cara Reza a lenda. reza a lenda, o cara foi um bom gestor, não que o cara não sei o quê. Eu acho que ele só fez uma praça. Aliás, não fez, reformou, né? Agora, se você pega um bom gestor que foi dono de uma rede de supermercado, Quebrou. fechou. Trouxe um supermercado dos irmãos lá de Búzio e Rio das Ostras, Rede Avistão, Sim, ele quebrou. trouxe para Araruama, quebrou. Ele abriu um restaurante na Pontinha, não sei o que lá, quebrou. Ou seja, ser gestor de dinheiro público é fácil, porque não quebra, né? E eu vou te falar, assim, a gente, mais uma vez, sem falar mal da pessoa, mas da gestão... o que é fato. O que é Não fato, tô falando é um mal. fato, né? Porque a gente fica assim com muita coisa, porque é um pai de família, merece respeito, não gostaria que fizesse comigo. Só que qual é a diferença de um gestor público, né, para um privado? Eu, por exemplo, Verônica Januário, eu tenho que buscar atrás, eu tenho que correr atrás de recursos próprios, Sim. investir, gerar lucro, pagar funcionários, colaboradores, gerar satisfação dos meus funcionários, porque estou há 15 E anos... dos clientes. E dos clientes, Sim. 15 anos sem uma causa trabalhista. E ele? E ela? Sim. Tem que pegar um dinheiro que não é deles, que é meu, seu, Sim. né? É Nosso, público. É público. E deve pegar esse dinheiro para poder fazer o bem comum para a população. Ou seja, teoricamente, tem que gerir melhor do que o da vida privada. Exatamente. E ter a capacidade, porque aí eu acho que é o X da questão. Você tem que ter a capacidade, um olhar muito diferente para você ver quem você está contratando. Eu não vou contratar um jardineiro para ser eletricista. Sim. As chances de dar errado é 100%. Sim. Então, eu acho que começa na capacidade de você escolher os seus gestores ali. Porque desde o momento que acontece um problema dentro da minha empresa, eu posso não ser a culpada. Então, assim, poxa, mas é tudo culpa da prefeita? Tudo culpa da prefeita? Às vezes não. Mas o problema é que a incapacidade dela de escolher pessoas para poder estar atuando na área acaba caindo na conta dela. E muitas vezes não é nem incapacidade dela escolher, são as indicações políticas que acabam chegando a cavalada, tem que botar fulano, bota aqui, bota ali, e no final acaba com a gestão, porque... Né? Já Acaba vimos prejudicando. isso antes, Isso aqui, nesse né? filme, Já né? vimos. Se você não consegue administrar o que é seu, como que você vai administrar o dos outros? Aí Fica- tá é mais- A outra primeira gestão questão. começa dentro da sua casa, né? Claro, Exatamente. claro, Outra claro. questão. Eu quero reforçar aqui, ó, tem muita gente. Cristina Rocha, não aguentamos mais tanta desordem. Andrelina Barbosa, no mínimo uma integração. Ela se referindo à questão de Praia Seca. Márcio Ferreira, Marcelo Bispo. Rapaz, tem muita gente aqui. Luiz Bilão, Pamela Souza. Ih, rapaz, tem o pessoal aqui, ó, W Motos Araruama, seguindo em frente. Tem muita gente aqui acompanhando, tá bombando essa live, hein? Eu Assis observo Cássio, aqui, essa é a minha eu futura observo que prefeita. principalmente nessa segunda gestão, essa segunda e última gestão,
que foi feito assim, foi trabalhado muito centro, foi trabalhado muito a questão visual da cidade, ou seja, quem passa por Araruama, por um determinado Sim. trecho, é tudo muito bonitinho, tá arrumadinho, É importante. é importante, mas você deu um passo para trás. Você foi ali para trás da prefeitura, ali por trás. Tudo muito feinho, tá tudo muito largado. Eu andei no quilômetro Né? 30 Tá lá, muito, meu irmão. tá muito. São Vicente. É a maquiagem, Tá a cidade abandonada. maquiada, né? São Cidade Vicente fachada. tá abandonado. São Vicente fazia parto, né? São Vicente de internação. Sim. Ah, sim, Quando teve o tinha hospital. muito menos recurso. Então, assim, o que dizer? Contra dados, não argumentos. verdade, é A verdade. população dorme na fila. Ó, hoje eu tenho propriedade para falar, porque chegam aqui, ó, denúncias dos meus funcionários. Sim. Eu tenho funcionários que saem 7 horas da noite, um deles falou assim, olha, dona Verônica, tô indo para o hospital. Eu falei assim, ué, tá acontecendo alguma coisa? Ele, mas amanhã a gente se fala e tal, tava com movimento. No outro dia eu perguntei, e aí, como que foi lá? Conseguiu? Resolveu? O que tinha? Ele, não, tudo certo. Saí agora. Eu falei, passou a noite no soro? O que aconteceu? Não, para pegar número. É. Essa história se estende. Aí, um frio desse. Aí, o que eu sinto na ponta? O colaborador, ele entra para pegar um número, ele sai resfriado. Aí, é 3, 4 dias ter testado. Né? Sim, não produz, né? Aí eu tenho um que tem problemas, né? Assim, tá triste, não tá produzindo tanto. Por quê? Entra num hospital ali do centro, com a mãe com mioma, né? E sai com o intestino perfurado. E eu tenho a família que está tentando entrar na justiça, não sei por qual motivo não conseguiu entrar por Araruama, teve que entrar por fora. E a mãe morreu com 42 anos. Nossa. Então, assim, como que eu não sinto na ponta? Como que a pessoa vai falar que eu não conheço os problemas de Araruama? Eu conheço muito mais do que a própria prefeita, porque eu acho que se você conhece os problemas, você resolve os problemas. E se você não resolve os problemas, então você é negligente. Sim, Então, ou é uma coisa ou é outra. E as duas hipóteses são ruins. sim. É isso, né, seu David? Rapaz, Quase 18 horas Tem já. muita coisa aqui. Olha só, a Raíssa Alves está mandando um beijo. Passou aqui pela minha tela, tem um funcionário seu que é professor de karatê. Ih, show! Tá Campeão mandando um brasileiro. beijão. Mas, Campeão David, é melhor brasileiro. o karatê que o cara não ter, né? melhor. Então deixa o karatê. Esse tem várias medalhas, tá? Ó, vamos convidar ele aqui depois. Vou te falar chamar sobre no karatê. privado, meu irmão. Isso, Pô, fala sobre cara- karatê, bacana. Sim, Cara, bacana. faixa sim, preta. Campeão brasileiro. Então, assunto interessante. Que bacana. E a gente está recebendo aqui a Verônica. Tem muita coisa que eu não vou conseguir ler isso tudo, Marcelo Araújo. Bom, hein? Que bom. Vamos boa live, Tá, hein, gente? tá Ó, bombando. obrigada. É mais um gancho pra gente chamar a Verônica aqui novamente. Ah, Sim, deu sim. audiência, Que não deu vai ser polêmica. por falta de oportunidade. Estamos convidando mais uma vez Ai, para estar ótimo. participando aqui, que tem muita coisa. Não só sobre Araruama, sobre a vida privada dela, ela como empresária, gerando empregos aí para a cidade. Né? Tem muita novidade, a Casa do Tamba. Teve aquele evento, o Start também, que foi um sucesso. Eu estive lá. Você lembra do Start? É tanta coisa Era na vida Boca dela, que eu Livre? tenho que Era perguntar Boca assim, Livre? Você lembra? Pra você ir, tinha que ser Boca Livre. Foi chique demais. viu? Foi chique Que demais. Teve prejuízo. aquele Pensa cara- no prejuízo, cara. Aquele cara lá, o Eliezer, e tantas imersões com. Teve uma médica. Poxa, tem de tanta Referência atração. aqui em cara. Cabo Frio, doutora Alexandra Carriel, um beijo, doutora. O evento Referência, bombou, referência dermatologista aqui. Bacana. Fala, Cocão. Não, o pessoal tá mandando alô aqui, Ferreira Multimarcas, RS Sonorização, minha prefeita, tamo junto. Olha Alô, só. Verônica. O pessoal tá aqui, Luciana Ramos, Assis Cássio, Márcio Ferreira, Ferreira, Rafael Souza. Antes Se eu da for gente ficar aqui, eu vou encerrar, ficar a tarde toda. você já é filiada? Vai Ai. apresentar o seu nome Ih, olha na só. convenção? Qual partido? Então, gente, olha, existem algumas conversas, mas eu estou muito inclinada pro Avante. Pro Avante. Pro Avante. E Bacana. é um partido de centro, quando a pessoa fala assim, um partido de centro. Não é um partido imparcial. É um Sim. partido com a cara do comerciante, que ouve todos os lados. Hoje eu tenho pessoas de extrema direita, extrema esquerda, que têm todas as suas Ramificações, opções sim. Sim. sexuais, enfim, religiosas, e eu consigo passear no meio de todas elas. Até Isso é porque legal. a vida privada de cada um é problema de cada um. Sim. Não é isso? Com certeza. Não é isso? Exatamente. E no final tá todo mundo torcendo pela cidade, né?
torcendo pelo nosso bem-estar e querendo uma boa E eu vou te administração. falar, eu não tenho problema nenhum hoje de sentar com extrema esquerda desde que ele traga alguma coisa pra minha cidade. Produtiva, claro, E um claro. deputado de extrema direita que traga alguma coisa pra minha cidade. Bacana. É melhor do que ser isolado politicamente, como a gente vê muitos por aí. Que não traz nada, né? Você é nascida e criada em Araruama? Não. Eu tenho 15 anos de Araruama. 15 anos. Então você não conheceu Araruama que eu conheci. Araruama já foi o centro da região dos lagos. Isso. Tudo acontecia em Araruama. As empresas do governo do estado eram em Araruama. A Secretaria de Educação do Estado, o departamento regional, era tudo. As pessoas vinham de Cabo Frio para Araruama, ia de Saquarema para Araruama. Para estudar em Saquarema, você vinha para Araruama, os melhores colégios. Tudo. Araruama era o que tinha de melhor na região do lago durante muitas décadas. E, de um tempo para cá, Degringolou, Marcelo. acabou tudo. Se perdeu Araruama. Porque tem que se reinventar. Sim, As pessoas claro. acham que só o empresário tem que se reinventar. A política tem que se Tem. reinventar. Principalmente a política, que é onde tudo se resolve, né? É ali onde tudo se resolve. Então é isso. É isso, Eu seu quero David. pedir aqui, ô Verônica, pra quem ainda Vai não pedir te um pão segue, doce, um sonho? Não, Não, o que você não. vai pedir? Não pode pedir voto, hein, cara? pra quem ainda não segue a Verônica Januário, por favor, deixe aí suas redes sociais. Gente, eu vou deixar mais que isso. Vou deixar minha rede social, meu telefone particular, porque isso eu Olha não vou só. mudar, hein? É, eu quero saber. Minha rede social é Verônica Januário. É só lembrar do Vasco da Gama, mas isso é só por incoerência aí, né? Porque, na verdade, sou flamenguista, mas toda pessoa com o meu boa. Vasco. Não, Se eu toda votasse pessoa Araruama, boa. já tinha meu voto só pelo Flamengo. Ah, legal. Então é Verônica Januário RJ. É o meu Instagram, tá? Me siga lá nas redes sociais. Telefone. E o meu telefone pessoal, Tá lá, tá, ó. gente? Meu Ó, telefone tá na tela. A mão, vai direto. 22 999 450011. Vai aparecer na Repita. telinha lá, ó, digitando, olha lá, ó. Repita. Confere, Verônica, por favor. Confere, Verônica, tá certo? 22 999 450011. É o WhatsApp também? É o WhatsApp também. Manda as demandas do seu município, marca um café. Eu quero conhecer você, eu quero conversar com você. Café Maravilha. com Verônica, Café olha com só. Verônica. Café com Verônica. É caprichoso. Pó de café. Aí a gente podia botar aí, ó, tijolada e um pó de Pó de café. café. Pode café. Vou botar aqui, ó. Tem pão de queijo? Ô, meu, Tem não também, fala ué, isso, pão de não. queijo. Toda vez que a Verônica vem aqui, não só a gente lembra da empresa lá do Café Capri, mas me vem a recordação da Casa do Tamba, aquele churrasco lá de chão, meu irmão. O que quer dizer tamba? É o Tambaqui. Ah, do Tambaqui. tambaqui. Peixe. Tá, tambaqui, sim. Recanto Tá, Casa tá, do Casa do Tamba. Tamba. Ué, ela valorizou aquele entendi. peixe lá, meu irmão. Sim. O Marcelão, eu vejo, tem uma foto dele com peixe desse tamanho. Aquilo é bom É um demais. esporte aí que a gente também... É uma coisa que não é muito falada, né, no Rio de Janeiro. É uma inovação também. A pesca esportiva, ela é muito enaltecida no estado de São Paulo. Aqui Sim, também... no centro do país também. E tem- sem machucar o animal, né? Sim, sim. É Tem muito- toda uma muito prática, bacana. uma técnica. É. Muito então, bacana. fiquemos por aqui. Vamos fechar o Tijolada de hoje. Fala, Cocão. Mandar aqui um alô pra nossa amiga Cleide Vidal, que fez aniversário ontem. Olha só. Pediu pra gente mandar um alô pra ela aqui. Ela que agora tá fazendo propaganda nas redes sociais. Falou que em breve ela vai vir no Tijolada com a gente. Vambora, aqui. Maravilha. está convidada. Então, Cleide, um beijo pra você. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. E é isso. Opa, parabéns. Então estamos Chamou pra comer encerrando. bolo? Vou levar o Braga. Vou levar o Braga. Ajuda o Braga. Ajuda o Braga, que o negócio tá difícil. Encerrando por aqui o Tijolada Plus desta quarta-feira. Fiquem com Deus e até semana que vem. Muito obrigado. Fui. Obrigada, Fumo. gente. Vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada.